Então ele disse, esse rapaz aqui, esse personagem, a minha mãe me colocou o nome de dor, Jabes, que significa dor. Ele disse, olha, que eu seja livre da dor. E o Senhor ampliar o meu terreno, enlarguecer. O Senhor me abençoar muitíssimo. Eu seguirei ao Senhor. Deus ouviu a sua oração e o abençoou. Glória a Deus. Glória seja dada a Deus. Nessa tarde, irmão, nesse momento, você fazendo voto com Deus, cumpra com o voto que você fez com o Senhor. O que você falar, o que sair da tua boca, irmão, seja fiel, seja sincero. Que Deus, irmão, é fiel também para cumprir. Glória a Deus. Glória seja dada a Deus. Que o Senhor assim nos abençoe, nos dê graça e força. Deus quer que eu e você tenha, e tenha com abundância. Tenha muito. Somos filhos de rei. Nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Ele tem muito para nos dar. O que precisa, irmão, é que eu e você chegamos mais e mais a cada dia ao Senhor, para que as bênçãos do Senhor desçam sobre nós, desça a sua igreja e nos abençoe muitíssimo. Amém, irmão? Que Deus assim nos abençoe. Amém. Antes de entrar na palavra, queria falar como eu sou grato por essa oportunidade hoje. Sempre é um privilégio falar de Deus, sempre é um privilégio falar da bondade de Deus. Mas hoje eu estou muito mais nervoso, mas porém muito mais feliz. Por quê? Hoje mais cedo eu estava falando com a minha esposa, estava fazendo umas contas. A nossa filial tem 4 cultos por semana, segunda, terça, sexta e domingo. Então 4 cultos por semana, 18 cultos no mês. Se você multiplicar isso pelo ano inteiro, dá quase 200 cultos. Aí eu pensando, quase 200 cultos. Quantas oportunidades você não tem de falar de Deus dentro da igreja? Aí eu falei para ela, mas culto de ação e graça a gente teve quantos? Esse é o 3º esse ano. Primeiro do irmão Carlinhos, segundo da irmã Marinete e agora do irmão Tião. Então quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Para mim hoje é um dia único. É um dia muito especial e agradecer ao irmão Tião pela confiança que ele depositou em mim essa noite para trazer a palavra. Entre aspas, né? Porque ele falou para a irmã Rose, escolhe, um abre e o outro prega. A irmã Rose foi bem esperta, falou, não se preocupe, eu abro e ele prega. Mas amém, eu creio que nada sai do controle de Deus. Deus tem todo o controle e nada acontece sem que Ele determine. Então era para ser eu essa noite. Glória, era para você estar sentado aí e ouvir essa palavra que eu sei ministrar esta noite. Amém? Amém. Abra suas Bíblias em Êxodo 3. Logo quando eu recebi o convite, eu já saí da igreja pensando, é um culto de agradecimento, eu tenho que trazer uma palavra de agradecimento. Aí eu comecei a pensar em vários salmos, todos os salmos que foi falado aqui nessa noite, eu pensei. Minha esposa também falou, é um culto de agradecimento, então você tem que levar uma palavra de agradecimento, né? Eu falei, é verdade. Só que aí Deus falou ao meu coração, por que você é grato a Deus? E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite, por que você é grato a Deus? Você é grato a Deus, você serve a Deus pelo que Deus te deu, pela sua casa, pelo seu carro, pela sua família. Por que você é grato a Deus? Amém? Êxodo 3, vamos ler do 9 em diante. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. 10. Agora vem, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal, de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. 13. Então disse Moisés a Deus, e eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser,
o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual o seu nome? Que lhes direi? 14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Amém? Glória a Deus. Antes de entrar na palavra, deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo hoje logo cedo. Eu ia para o monte, mas eu ia sozinho. Só que então de noite eu mudei de ideia, falei, vou chamar a terceira idade para ir comigo. Glória a Deus. Chamei 2 irmãs para ir comigo. Uma está aqui, a irmã Rosa. Aí eu estava lá de manhã orando e pedindo a misericórdia de Deus, falando, Deus, tenha de misericórdia da minha alma, tenha de misericórdia de mim. O que eu vou falar para o seu povo essa noite? O que eu vou pregar? Como que eu vou falar, meu Deus? E Deus falou no meu coração e eu quero repetir para a igreja. Somente adore, o resto eu faço. Somente glorifique o meu nome, porque o resto eu vou fazer. Então já quero começar dizendo, não olhe para o lugar. Não olhe para as pessoas que estão do seu lado. Nunca foi por causa disso. Deus não se limita a uma igreja. Deus não se limita a um lugar. A maior igreja que a gente tem no Brasil começou com 2 pessoas, Daniel Berg e Gunavini. Começaram fazendo um culto em um prédio que foi queimado, um prédio incendiado, ninguém entrava. Entrou 2 pessoas lá e começou a clamar a Deus. E hoje essa igreja é a maior igreja que existe no Brasil. Não é por causa do lugar, não é por quem vai pregar, não é quem está sentado do seu lado. Se acontece é por causa de Deus. Os milagres acontecem em nossas vidas por causa de Deus. E eu creio que Deus vai operar esta noite, não por causa de quem está aqui na frente, mas sim por causa da sua misericórdia. Amém? Vamos lá. Deus colocou essa palavra no meu coração para falar sobre o eu sou. Imagina só Moisés libertar um povo gigante que estava sendo oprimido, chegar lá e falar em nome de um Deus, mas um Deus especial. O que esse Deus especial? Ele não fala aqui, só fala, vai lá e fala que o eu sou te enviou. Porque naquela época existia diversos deuses. Cada Deus servia para uma coisa, segundo o povo. Existia um Deus para curar, existia um Deus para te abençoar, existia um Deus do sol, existia Deus da lua, existia vários deuses. E Deus fala, vai lá e fala que o eu sou te enviou. E eu acho esse eu sou uma coisa tão abrangente, porque o que Deus fez para esse povo? O povo precisava de comida, Deus mandou o maná. O povo se enjoou do maná, que era um pão que a Bíblia fala que tinha gosto de bolo de mel, que caía todas as manhãs. O povo se enjoou e Deus mandou carne. O povo estava sendo perseguido por Faraó, e a Bíblia fala que Deus colocava uma cortina de fumaça entre o povo do Egito e o povo de Israel, para que eles não alcançassem o povo. O povo andou por 40 anos e as roupas não se desgastaram. Os sapatos que eles tinham no pé não se desgastou. Eles chegaram de frente com o mar e olharam e começaram a murmurar, falando, Moisés, era melhor que nós ficássemos no Egito. Lá não tinha sepulcro suficiente para nós, você nos trouxe até o deserto para nós morrermos aqui. E Deus fala para Moisés, bate o cajado nessas águas. E a Bíblia vai dizer que começa a vir um vento, e esse vento começa a abrir o mar. E o povo começa a passar em terras enxutas. Quem é esse eu sou? Que Deus grandioso é esse? Que se apresenta apenas com essas pequenas palavras e faz tanto. Mas eu quero se aprofundar um pouco mais nisso daí. Quem é o eu sou? E quem é Deus para você? Vamos lá, vamos falar um pouquinho no livro de João. Por que no livro de João? No livro de João, Jesus vai se apresentar 7 vezes como eu sou. Mas se você está falando de Deus, agora você vai começar a falar de Jesus. Se você crer na Trindade, você não vai ver problema nenhum. Porque Deus é um que se divide em 3. O Pai como Criador, o Filho como Redentor, o Salvador, e o Espírito Santo como Auxiliador. Amém? Vamos lá, primeira coisa, João 6:35. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem tem em mim nunca terá sede. Amém? Eu olhando para isso aqui, eu comecei a pensar, o que é o pão? O pão, quando ele é apresentado na Bíblia, ele é apresentado como providência, grande parte das vezes.
O pão, a primeira vez que ele é citado lá em Gênesis 3,19, quando Deus fala para para Adão: agora você comerás o pão do seu suor. A primeira vez que o pão é apresentado. E eu comecei a estudar sobre o pão, aí eu fui e pensei, o que é a coisa mais comida do mundo? Quais são os alimentos mais ingeridos? Primeiro lugar, a água. Segundo, o trigo. Mas o trigo está lá porque a maioria das coisas... o pão é feito de trigo. E eu comecei a pesquisar um pouco mais, e o pão é o alimento que mais mata a fome no mundo. Só que aqui eu quero falar do lado espiritual. Jesus se apresenta como: eu sou o pão da vida. Então, já que a gente vai levar para o lado espiritual, vamos lá. Jesus é o único que pode saciar essa vontade que você tem, esse desejo, essa angústia que você tem, é só Deus que pode tirar. Esse vazio que você tem dentro de você, que você não sabe nem porquê, essa angústia que te toma de vez em quando, que você não sabe mais o que você está fazendo na sua vida, é só Deus que pode tampar essa brecha. É só Deus que pode preencher esse vazio que você tem dentro de você, que você fala que você precisa de alguém, que você precisa de uma pessoa para te auxiliar, para estar do seu lado, para caminhar com você, ou até para trazer uma palavra amiga, deixa eu te falar, é só Deus que pode preencher esse buraco dentro de você. Mas eu comecei a pensar também, existem diversos pão. Existe pão de forma, existe pão de sal, existe pão doce, dentro desses pão doces, diversos tipos. E eu comecei a pensar, mas só tem um lugar que você consegue se saciar. Só tem um lugar que você entra vazio e sai cheio. Só tem um lugar que você pode entrar de uma maneira e sair de outra, é dentro da casa de Deus, é na sua presença. Glória. É só Deus que pode te transformar, é só Deus que pode te encher e te saciar. Aleluia, não adianta Deus procurar em outro lugar, é só Deus quem faz. Amém? A Bíblia vai nos dizer em Salmos 104, verso 5: e o vinho alegra a minha alma, alegra a sua alma, e faz resplandecer como um azeite em sua face, e o pão fortalece o seu coração. E assim como ele diz aqui, que ele é o pão da vida, quem vem a ele não terá mais fome, não terá mais sede. Jesus é a fonte de águas vivas. Aleluia. Só Jesus pode saciar a sua fome, a sua sede. Glória. Só em Jesus você encontra o que você precisa. Aleluia. Glória a Deus. Sim. Vamos lá para o segundo tópico, que eu vou tentar ser o mais rápido possível. João 8:12. Cadê 8:12? João 8:12. E falou Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Nós éramos cegos. Nós andávamos em caminhos escuros. Nós andávamos por ruas que nós não sabíamos onde chegava, onde ela ia dar. Nós éramos cegos. Nós não enxergávamos a Deus. Antes de Deus ver, graças aos nossos olhos, e nos chamar, nos lavar, nos redimir, nos limpar, nós éramos cegos. Nós não tínhamos noção do pecado. Para nós tudo era bom, tudo era mil maravilhas, tudo era fácil, tudo era bom. Mas quando Deus teve um encontro verdadeiro com cada um de nós, Deus abriu nossos olhos, tirou toda a rapina, tirou toda a sujeira, e nós começamos a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Nós começamos a enxergar as coisas, nós começamos a ver que os caminhos que nós andávamos não eram o caminho correto. Nós começamos a enxergar que nós precisávamos mudar a nossa vereda. Nós precisamos se mudar todos os dias. Nós precisamos orar a Deus, se humilhar e falar: Deus, ilumina os meus caminhos, ilumina os meus passos. Aleluia. Porque sem o Senhor eu não posso caminhar, sem o Senhor eu não posso trilhar. Porque o que seríamos de nós se nós estivéssemos na mesma vida que nós levávamos antes de Deus nos encontrar, antes de Deus nos alcançar? O que seria de você, o que seria de mim? Eu provavelmente já não estaria aqui. Eu bebia muito, eu fumava muito, eu comecei a ter doenças por causa disso. Só que um dia Deus foi misericordioso, olhou de lá de cima e falou: eu vou te mostrar que isso não é bom. Eu vou te mostrar que tem uma coisa melhor.
Eu vou te mostrar que tem um lugar que você vai entrar triste, você vai sair alegre, que você não vai precisar ficar bêbado para sentir um pouco de alegria, você não vai precisar fumar para você falar agora eu estou saciado, você vai olhar e vai falar, eu só preciso dele, é tudo por ele, é por causa dele, se não for por ele eu não vou, se ele não estiver eu não vou. E nós não enxergávamos isso, mas Deus foi misericordioso e abriu os nossos olhos. A palavra do Senhor vai dizer em Salmos 27:1: pois o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Por que nós tememos? Por que nós andamos tristes? Por que nós andamos cabisbaixo? Por que você não crê em um Deus que iluminou os seus caminhos, que falou, vai por aqui, você começa a andar por aqui e fala, Deus não vai dar, foi Deus que fez esse caminho para você, continua seguindo, sem reclamar, sem murmurar, vai adorando o nome do Senhor, que você vai ver grandes coisas Ele fará em sua vida. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, João 10, eu vou ler do 1 até o 11, se eu não me engano. Jesus é o bom pastor. Deixa eu levantar a Bíblia porque está meio escura, eu não enxergo muito bem. Na verdade vos digo que quem não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e este porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. E agora tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria lhes dizer. Tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrão e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará as pastagens. 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Glória Amém. a Deus. Uma vez eu tive a oportunidade de ministrar essa palavra e Deus falou, estuda sobre a ovelha, porque nós somos comparados a ovelhas. Por quê? A ovelha, a grosso modo, é um dos animais mais inúteis que tem. Mas calma, não se ofenda, eu vou te explicar. Por que ele é assim? Porque a ovelha não enxerga. Ela tem uma visão de 300 graus, ela só não enxerga na nuca dela, ela consegue enxergar todo o redor. Mas ela é míope, ela não enxerga 1 metro na frente dela nitidamente. Então ela não consegue se guiar, ela não consegue andar sozinha. E a ovelha é um animal que os movimentos dela são limitados. Ela é totalmente dependente do seu pastor. E na Bíblia, Jesus se apresenta como nosso pastor. A ovelha é completamente dependente do Senhor. Nós somos dependentes do Senhor para tudo. A ovelha é tão dependente do Senhor, a ovelha é tão dependente do seu pastor, que se o pastor deixar ela aqui, e aqui tiver pastagem para ela comer, ela vai comer. Só que quando acabar aquele um metro em torno dela, ela não vai enxergar mais à frente. E na onde ela está, da mesma maneira que ela estiver, ela vai ficar parada e vai morrer. Ela é dependente que o pastor guie ela, para que ela possa se alimentar, para que ela possa sobreviver. E ela é cega, ela não enxerga, ela não vai enxergar água, ela não vai conseguir beber, não vai conseguir comer se o pastor não guiar. Ela não consegue dar um só passo se Deus não a guiar. Assim somos nós. Se Deus não levar, se Deus não falar, vem por aqui, o que seríamos de nossas almas? E o que seríamos de nós? Porque a ovelha, ela tece lã, só que ela por si só não consegue se podar. E assim somos nós. Eu vou comparar isso com as nossas lutas.
Nós vamos caminhando, vamos ouvindo o nosso pastor e vamos indo. Só que chega um momento que as coisas começam a ficar pesadas, a lã começa a descer, as lutas começam a ficar mais pesadas, o fardo começa a aumentar, e chega uma hora que a gente quase não está mais conseguindo andar. Chega uma hora que a lã está tão grande que ela não consegue mais andar, as pernas já começam a fraquejar, ela já começa a bambear. Só que aí chega aquele momento que ela fala: eu não consigo mais, eu vou parar por aqui. É quando vem o pastor, pega e começa a tosquear a lã, começa a aliviar o fardo, começa a aliviar a prova, começa a aliviar a luta. E o que eu quero dizer com isso? Não pare, não retroceda, continue caminhando. Está difícil, está pesado, mas não pare. Você tem um pastor que não vai te deixar ao relento. Você tem um pastor que cuida de você, da sua família, da sua casa. Não desista, não pare, continue confiando, que quando chegar aquele momento que você fala: eu não consigo mais, é quando o pastor vem e fala: você não está sozinho, vem cá, eu vou te ajudar a carregar a sua cruz, eu vou aliviar o fardo. Não se preocupe, o pastor que cuida de você não dorme. E Jesus também fala: eu sou a porta das ovelhas. Glória a Deus. Quando os pastores na antiguidade iam andar com suas ovelhas e levar eles para se alimentar, geralmente o povo morava em deserto, lá não tinha pastagem. Eles tinham que ir para as montanhas, só que eles tinham que andar muito até chegar lá para achar comida para o seu rebanho. Só que quando ele chegava lá, tinha lobos, tinha animais que iam atacar suas ovelhas, atacar o seu rebanho. O que o pastor fazia? Ele fazia um cercado. Esse cercado se chamava aprisco. Ele ia empilhando várias pedras, era no formato circular. Em cima dessas pedras ele colocava folhas, colocava galhos, colocava espinhos, para que nenhum bicho que viesse pelo lado de fora não conseguisse saltar aquelas pedras e não conseguisse ver o que estava dentro, para ele deixar o seu rebanho guardado. Glória a Deus. E então só tinha uma entrada e uma saída. As ovelhas ficavam no centro, e quem ficava na porta? O pastor. Para você tocar numa das ovelhas, você tinha que passar pelo pastor. E é dessa mesma maneira que Deus nos faz com cada um de nós. Ele nos cerca, Ele nos guarda debaixo das suas asas. O inimigo não pode te tocar, o inimigo não pode tocar na sua família, se Deus não permitir. Ele está à porta, guardando, livrando, sustentando. Confie no seu pastor, confie no seu guia. Nada vai chegar até você, e se alguma coisa te atingir, é permissão do Senhor, porque não passa nada pela porta, Ele não permite. Então seja grato até pelas suas provas, porque é permissão do Senhor. Se você está passando, foi porque o Senhor permitiu. Nada é por acaso, nada é em vão. Seja grato pelas provas, pelas lutas, pelas bênçãos. Seja grato por tudo que sucede à sua vida, a vida da sua família. Amém? Vamos lá, próximo tópico. Já estamos acabando. João 11, 25. Cadê o 25, gente? É que ele estuda e tem várias coisas escritas. Que João 11, 25. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. 26. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Nessa passagem, é a passagem que vai falar de Lázaro, que Lázaro já estava morto, e vai dizer que Jesus fala que esse mal não era para a morte, mas sim para glorificar o nome do Pai. Por quantas das vezes nós se vimos numa prova, se vimos em algo que não tem mais jeito, não tem mais solução, nós olhamos e falamos: agora nem Jesus mais, nem Deus mais dá conta disso daí. Lázaro já estava morto, e ele chega, Maria já estava chorando, se joga aos pés dele e fala: se o Senhor tivesse chegado antes, nada disso teria acontecido. Se o Senhor tivesse chegado antes, Lázaro ainda estaria vivo. E Deus olha para ela e fala: nada é impossível aquele que crê. Glória a Deus. Não há nada impossível que Deus não possa fazer. Deus ainda pode mudar a sua vida. Deus ainda pode transformar a sua história. Deus ainda pode curar a sua enfermidade. Deus ainda salva, cura, liberta e transforma
transforma. Se você crê, não há pedra que Deus não possa retirar, não há enfermidade que Deus não possa curar, não há porta que Deus não possa abrir. Se você crê, não há um filho seu que Deus não possa livrar das drogas, não há um filho seu que Deus não possa livrar da prostituição. Basta que você creia, que você acredite, porque nada é impossível para aquele que crê. Não coloque dificuldade para o Senhor, apenas apresente o seu problema e fala: Deus, vá à frente e continue confiando, porque Ele há de fazer. Continue confiando, porque Deus nunca falhou, Deus nunca voltou atrás com a sua palavra, e se Deus prometeu, ainda vai se cumprir. Glória a Deus. Aleluia. No livro de Mateus vai dizer que certa vez Jesus teve fome, e ele estava andando e ele viu uma árvore. Eu não lembro qual era essa árvore, mas essa árvore dava frutos. Mas essa árvore estava seca. Figueira, exato. Essa árvore não tinha um fruto. Jesus olhou e falou: seque-se. Se você não dá fruto, seque-se. E os discípulos olhando, começou a questionar Jesus, falando: como é que você faz isso? E ele fala: se você tiver fé como a de um grão de mostarda, você dirá a essa figueira: saia daqui e se jogue no mar. Você dirá às montanhas: saia daqui e vai para o outro lado. Creia nas suas orações. Não ore como se fosse mais uma oração. Não ore de qualquer maneira. Ore com fé. Porque muitas vezes nós já ouvimos dizer que Deus não rejeita a oração. Deixa eu te falar, Deus rejeita. Deus rejeita. As orações não é de qualquer maneira que são atendidas. Não é você dobrar o seu joelho ou até mesmo orar de pé. A maneira que você ora não importa, desde que você ore de coração aberto. Certa vez, Josué foi orar, pedindo a misericórdia de Deus, porque eles iam batalhar e eles perderam. E ele começou a orar a Deus e falou: Deus, por quê? Porque Deus dá a vitória, Deus nos ajuda. Deus falou: se levante, se coloque de pé, porque tem pecado no meio do povo, e se tiver pecado eu não atendo. Se não se limpar eu não entro. Não é de qualquer maneira. Se você pede as coisas para Deus de qualquer maneira, Ele não recebe porque pede mal. É porque você não se consertou. Misericórdia, eu não queria levar a palavra para um lado duro, mas graças a Deus por isso, Deus sabe o que faz. Não é de qualquer maneira que o céu se abre. Não é de qualquer maneira que as orações são respondidas. Não é de qualquer maneira que Deus vai te honrar. Deus só vai te honrar quando você se colocar na posição. Deus só vai te honrar quando você falar: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus só vai te colocar de pé quando você se humilhar. Quando você descer a casa do oleiro e falar: Deus, faça da minha vida a maneira que você quiser. Se coloque na posição, que você verá a glória de Deus. Amém? João 14:6. Glória a Deus, aleluia. João 14:6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Amém? Quando eu comecei a ler isso daqui, Deus me chamou muita atenção sobre a verdade. Agora nós vivemos num tempo mais filosófico, onde tem uma coisa chamada relativismo. Que o relativismo vai defender que não existe uma verdade absoluta. Que tudo é relativo, tudo é ponto de vista. Tudo depende de como você vê. Se eu olhar para você e falar: esse copo é de vidro, e você começar a falar: não é de vidro, é de acrílico. Eu sei que o copo é de vidro, mas você tem certeza que é de acrílico. Quem está falando a verdade? Então com isso eles falam que não existe uma verdade absoluta. Não existe nada que você realmente possa falar: isso é verdade, isso não muda. E eles aí, e algumas pessoas ainda usam a própria Bíblia para defender isso. Vai usar João 8:32. Conheceis a verdade vos libertará. Agora me responde, como você defende, como você responde uma coisa dessa, se a pessoa vir com uma coisa dessa e falar para você perante a Bíblia e falar: existem diversas verdades. Porque realmente, se você olhar, não existe só uma. Mas eu vou te provar que existe. Porque psicanalistas, o primeiro que criou isso daí, foi Sigmund Freud, um austríaco.
ele inventou uma tese que realmente foi comprovada por ele e por muitas pessoas, que toda pessoa tem que passar por determinadas fases da vida que não tem como você pular aquilo. Não tem como você pular aquelas etapas. Um exemplo, você vai nascer. Você não vai saber nem que você saiu do ventre. Depois de um tempo, você vai entender que você já está fora. Depois de um tempo, você vai ver que você tem mão. Você vai ver que você tem pé, e assim vai a vida. Aí vai dizer que vai chegar um tempo que você vai se decepcionar. Vai chegar um tempo que você vai ser triste. Vai chegar um tempo que você vai ter uma decepção amorosa, e ele fala que não tem como você pular nenhuma etapa da vida. Que a vida de todo mundo é igual de maneiras diferentes. Como assim? Que todos vão passar pelas mesmas coisas, só que condições financeiras diferentes, situações diferentes, mas todo mundo tem que passar por aquilo. Só que tem um porém, um princípio básico da teologia: texto sem contexto gera pretexto para heresia. Se você pegar um versículo, você não pode fazer uma doutrina em cima disso. Você tem que ler todo o contexto daquilo ali para você entender o que está se passando. E a Bíblia vai dizer em João 8,36: se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. Mas como assim, se até agora a verdade libertava? Mas 3 homens que foram conhecidos, que são conhecidos como o pai dos psicanalistas, eu falei tudo errado, mas os irmãos entenderam, que são os pais, que eles são referências. Eles viveram no ano de 1800, 1900, são 3: Sigmund Freud, Jacques Lacan e Erich Fromm. Os 3 defendiam essa tese. Os 3 defendiam isso e até usavam a Bíblia para falar disso. Só que tem um porém. Eles falavam que eles eram livres porque eles conheciam a verdade. E eles defendiam esse relativismo. Só que tem um porém muito grande. Freud, ele era histérico. Lacan era depressivo. E Erich Fromm sofria de ansiedade. Mas eles conheciam a verdade, e como eles não eram livres disso, só tem um que pode te livrar de todas as coisas, de todas as aflições, de todas as agonias. Só Deus pode te libertar. É só o Filho do Homem que pode te livrar de todo mal, de toda angústia, toda ansiedade, toda tristeza. Se você estiver com o coração no Senhor, não há nada que Ele não possa tirar da sua vida. Não há uma etapa que Ele não possa pular. Não há um sofrimento, não há uma prova que Ele não possa encerrar. Só Ele que livra, que salva, que cura, que liberta. Outras religiões vão dizer que há diversos caminhos para chegar até Deus. Só que aqui Jesus vem falando: eu sou o caminho. Só tem um caminho que leva até o céu. Só tem um caminho que salva. Só tem um caminho que vai salvar a sua alma. E esse caminho é Jesus. Não procure outro lugar que você tem aqui dentro. Não procure outro lugar que você tem na presença do Senhor. E não olhe para o homem. Não olhe para quem prega, para quem louva. Olhe para Deus, porque é Ele que pode te libertar, é Ele que pode te salvar, é Ele que muda a sua história, é Ele que salva a tua alma, a sua família. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se encaminhando para o final, vamos lá para o último tópico. João 15:1. Glória a Deus, aleluia. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o lavrador. Toda vara em mim, toda misericórdia. Agora melhorou. Toda vara em mim não dá fruto. E limpa para todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Aleluia, meu Deus. Mais uma vez, Jesus falando que Ele é o verdadeiro, porque existe diversos tipos de videira. Videira, para quem não sabe, é a árvore que dá uva. Existem diversos tipos, só que tem 4 que são muito similares com a verdadeira. E por que você fala verdadeira? Porque essas outras dão frutos parecidos. É muito semelhante a aparência,
até a árvore, o jeito que cresce e tudo mais. Só que o fruto dela é podre. O fruto dela é amargo. O fruto delas não presta para comer. E é por isso que Jesus fala que Ele é a videira verdadeira. Muitos vão se levantar falando que há um outro meio de se salvar. Muitos vão se levantar falando que há outros deuses, que há outro Deus que pode fazer por você. Vão falar que há outro Deus que pode te limpar. Mas aqui Jesus vai dizer que Ele é a videira verdadeira. Ele é o sumo sacerdote. Existiram muitos, mas Ele é o sumo sacerdote. Existiram muitos profetas, mas Ele é o profeta verdadeiro. Existiram muitos que se levantaram e falaram: eu sou. Mas Ele fala: quem sou eu. Quem faz sou eu. Quem opera sou eu. E sem mim nada você pode fazer. Sem mim você não pode caminhar, você não pode trilhar. Você pode até tentar, mas não vai para frente. Por que você fala isso? Porque a videira, ela precisa de um apoio para crescer. Ela cresce para cima, só que ela não tem forças por si só para crescer. Ela precisa de um apoio. E assim somos nós. E geralmente esse apoio é uma madeira, que eles colocam a madeira no meio do ramo quando ele começa a sair da terra, e ela começa a se envolver essa madeira e começa a crescer. Não onde ela se agarra, ela começa a crescer e começa a frutificar e começa a dar um fruto verdadeiro. E é assim como assim somos nós quando nós estamos com Deus. Nós começamos a crescer, se apoiamos em Cristo e crescemos cada dia mais e mais. Glória. E começamos a dar fruto, mas é por causa dele, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos coloca de pé, é Ele que nos guarda. Nada é por causa de nós, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos merecedores, porque nós não somos, é por causa dele. Tudo que acontece é por causa dele. Se você